Olá, caro aluno e aluna que está estudando teologia bíblica, especificamente a teologia bíblica dentro das epístolas universais e Hebreus, ou aos Hebreus, e Apocalipse. Que Deus, mais uma vez, nos abençoe em mais um tema proposto para nossa reflexão, a partir de uma compreensão bíblica teológica. Eu quero continuar pedindo que você tenha sempre em mãos um caderno para suas anotações e não se esqueça do exemplar da Bíblia Sagrada. Vamos lá, vamos para este tema. Este é o último dessa série de temas, né, dentro daquilo que havíamos nos comprometido. Então, será uma aula um pouco mais abrangente, com um tema bastante interessante. Já fique ligadinho aí para aquilo que nós iremos estudar. Aumente aí sua atenção e sua disposição. Vamos apresentar o tema. Hoje nós iremos falar sobre o tema O Cordeiro e o Leão. O Cordeiro e o Leão. Claro que estamos já no livro do Apocalipse e aqui, neste livro, precisamos compreender o que João ele quer dizer quando ele se refere a estas imagens que são carregadas para dentro da literatura apocalíptica. E será interessante verificar que há muito conceito, há uma semântica muito grande para esses termos à luz do livro do Apocalipse. Em Apocalipse, para que justifiquemos o tema, há uma interação entre as imagens do cordeiro e do leão, e que nos oferece um tema teológico que revelará a natureza multifacetada de Cristo e sua obra redentora. Então, já começamos a pensar neste tema como aí está proposto, enfatizando então uma compreensão profunda da missão de Cristo, da promessa escatológica para a humanidade e para toda a criação. A proposta é trabalharmos essas duas imagens, elas estão interagindo, estão dentro do mesmo local teológico, o mesmo capítulo, né, como veremos já no próximo slide, entender o que é que João ele está querendo nos informar por meio dessas imagens. Falar de qualquer tema dentro do Apocalipse, sem dúvida, leva-nos a pensar sobre o gênero, né, literário que estamos estudando. Trata-se de um gênero apocalíptico, profético, né, futurista. Então, carrega algumas ideias. Porém, falar tanto do cordeiro quanto do leão é dar uma olhada para trás, porque estão carregados de pressupostos interessantes, importantes, indispensáveis para a compreensão daquilo que se quer apresentar. Então, vejamos o local teológico onde se encontra esses temas. Pega aí, então, a sua Bíblia e vamos para o capítulo 5 de Apocalipse. E veremos aqui o que João diz. Um dos anciãos, porém, consolou-me. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá. Primeiro, o leão da tribo de Judá. E aí ele diz: o rebento de Davi venceu para poder abrir o livro e seus selos. Temos aqui uma menção deste ancião para uma profecia, Jesus como leão da tribo de Judá. E aí então vem o que está à frente no 6. No 6, com efeito, entre o trono com os quatro viventes e os anciãos, vi um cordeiro de pé. Olha que interessante, o cordeiro está de pé,
como que imolado. Tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados para ou por toda a terra. Assim, está apresentado o nosso local teológico, o nosso ponto focal. Bom, o que vemos aqui? Vemos a combinação destas duas imagens, não é? Mostrando aí, revelando o que se pode compreender como uma dupla natureza da missão da pessoa de Cristo. Falaremos sobre essa dupla natureza da missão. Né? São duas mensagens ou duas imagens que são distintas. Uma coisa é o cordeiro, outra coisa é o leão. Né? São animais distintos, né? E díspares também, diferentes. Embora pareça ser, né, uma aparência contraditória ou imagens contraditórias, até porque se analisa a questão das características de um animal e de outro, essa combinação que João faz está para, né, uma compreensão sobre temas gigantescos, gigantescos da palavra de Deus. Dois específicos: a redenção e a consumação final. Estamos em teologia bíblica e é importante compreendermos esses 4 pilares doutrinários contidos na Sagrada Escritura. Apenas pontuando, não é o nosso objetivo aqui traçarmos este amparato doutrinário, mas pensemos que no Antigo Testamento nós temos 2 bases estruturantes. Nós temos 2 temas, 2 doutrinas. O primeiro é a revelação divina, como Deus e sua criação. Portanto, o Antigo Testamento busca manifestar, mostrar, revelar o Criador, não é? O Criador e, claro, a sua criação. Esse é um primeiro tema, a revelação de Deus como Criador. O segundo tema, ainda no Antigo Testamento, o Antigo Testamento mostra também como a sua criação, né, sofreu a queda, e não somente sofre a queda, mas esta queda introduz o pecado e faz com que este pecado ele perpassa de Adão e Eva a sua descendência e, consequentemente, a toda a humanidade. Então, são temas, 2 temas, que estão mais bem estruturados aí, muito bem estruturados, melhor dizendo, no Antigo Testamento. E temos também outros 2 que complementam, né, dão sequência a estes 2. Então, Deus como Criador, a queda e toda a sua problemática. E agora, já no Novo Testamento, nós temos outros 2. A redenção, proferida e prometida no Antigo Testamento, mas realizada no Novo Testamento, a redenção. E o último, então, a consumação final. Esses 4 temas, eles estruturam como base todo o pensamento bíblico teológico, não é? A revelação de Deus como Criador, a queda e suas implicações, a redenção, não é? Trazendo salvação aos homens, e a consumação final, né? A glorificação. Ok. Olhando para isso, por isso que eu digo que são temas grandiosos, nós temos aí a figura de um cordeiro e a figura de um leão para a nossa análise. Vamos compreender o que é que João ele está aí a nos mostrar, Vamos começar primeiro sobre o cordeiro aqui, né? Arnion, essa palavra arnion, né? Palavra grega para cordeiro. Veja as ocorrências. Em Apocalipse aparece 28 vezes. 28 vezes. Então, de fato, nós estamos aqui diante de algo que João está a considerar. O tema cordeiro, ele vai, então, passando aí nas páginas do livro do Apocalipse, sendo tratados, né, inúmeras vezes, e isso chama a nossa atenção, E é por isso que nós estamos estudando, né, este
tema, estudando este tema tão importante. Então, verifique comigo. A palavra grega cordeiro é citada não somente aí no Apocalipse, mas também em outros lugares. Porém, no Novo Testamento, as maiores ocorrências, ou a frequência dessa ocorrência, está no livro do Apocalipse. Assim sendo, nós estamos diante de um animal, um cordeiro, né, pequeno ou jovem, e que carrega informações como, ou implicações como inocência, pureza e vulnerabilidade. Ao trazer esta imagem, João ele está também provocando pensamentos ligados à natureza do cordeiro, né, de inocência, de pureza e de vulnerabilidade. Claro que estamos dentro do livro do Apocalipse e não poderíamos deixar de falar sobre o significado simbólico desse termo, né? O simbólico desse termo. Então, vejamos. A imagem do cordeiro sacrificial, né? O sacrificial, o cordeiro que é sacrificado, como sabemos, tem raízes na antiga tradição judaica. Né? Por exemplo, ali em Abraão, Gênesis 22, um carneiro que é colocado em lugar de seu filho e que é uma tipologia, né? Um tipo para o seu antítipo, então para Cristo. Então nós temos lá essa ideia de um cordeiro, que é um carneiro que é colocado em sacrifício no lugar de Isaac. Já a partir do livro de Êxodo, então nós estamos lá no período patriarcal, mas indo para o período da lei, nós vemos então os cordeiros pascais, né? Aqueles que eram sacrificados na Páscoa, né? Cordeiros também, né, que eram de um ano, puros, né, inocentes, mas que recebia a culpa dentro daquele ato de sacrifício. Temos ainda o que o profeta Isaías cita lá no capítulo 53, quando Jesus ele é este cordeiro que vai para o matadouro, vai ser sacrificado na condição de um servo sofredor. Então, falar de cordeiro é trabalhar toda essa compreensão temática, agora não somente do Novo Testamento, mas também do Antigo Testamento. Temos um olhar para a segunda imagem que João nos traz, né? Leon, em grego. Ela ocorre em Apocalipse apenas neste texto aí que lemos, que é o verso 5. É uma palavra comum para um leão adulto. E, diferentemente do cordeiro, ele simboliza força, poder e realeza, um contraste. Né? Ao invés de pureza, inocência, vulnerabilidade, agora você tem força, poder e realeza. E claro que também, de forma simbólica, esta imagem, também na tradição judaica, nós temos ali a ligação deste leão, a imagem do leão, com a tribo de Judá. E é importantíssimo que nós tomemos a leitura, né? Visitemos esse texto lá no primeiro livro da Bíblia, embora estejamos estudando um tema com o local no último livro da Bíblia. No capítulo 49, e no versículo 9 dessa escrita, assim está: Judá é um leãozinho. Da presa, meu filho, tu subiste. Agacha-se, deitando-se como um leão, como leoa, quem o despedará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de chefe de entre seus pés, até que o tributo lhe seja trazido e que lhe obedeçam os povos. Uma profecia aqui na bênção de Jacó aos patriarcas e que sinaliza para esta ideia trazida por João de o leão da tribo de Judá.
E claro que então agora o leão está também associado ao cetro, portanto, está associado à realeza, ao poder, né, realeza e poder messiânicos, né, tanto realeza messiânica quanto também o poder messiânico. E nesse sentido, nessa direção em que estamos caminhando, contrasta com as múltiplas referências a Cristo como Arnel, né? A Cristo como então um cordeiro-leão, um leão, oferecendo uma visão completa de seu caráter e obra como tanto como um sacrifício expiatório, que é o que vai acontecer, né, em relação à imagem do cordeiro, quanto também o rei vitorioso, que é o que vai acontecer quanto à imagem de leão. Né? Olha que temática rica dentro do livro do Apocalipse. Vamos compreender o que João está querendo demonstrar, ou procurar, né, claro, tentar aqui compreender o que João está querendo demonstrar dentro do contexto histórico que viveu. Falamos aí que a literatura joanina é mais tardia, então aí tradicionalmente aceita sua escrita por volta do ano 95. Quem está no governo de Roma é Domiciano, o imperador. Logo, esta escrita ela vem em meio a muita perseguição, a muitas oposições, não somente daqueles que já se haviam levantado contra a igreja, né, contra o cristianismo, mas agora, não é, o próprio império contra a sociedade judaica cristã. Então nós estamos diante de um cenário de muita oposição. Jesus é o cordeiro, mas também é o leão. E se olharmos para o contexto cultural, é claro que estudarmos essas imagens requer um conhecimento dos simbolismos que envolve a tradição judaica cristã, né? E que mescla os elementos apocalípticos, tanto judaicos quanto as profecias do Antigo Testamento, né, de esperanças messiânicas, como também vai revelar dentro daquela cultura o pensamento daquela audiência de João, né? Os primeiros leitores, os cristãos que viviam no primeiro século e refletindo ali as suas lutas, esperanças e fé, né, por aqueles que eram seguidores de Jesus Cristo no primeiro século. Esta é a composição de um contexto histórico e cultural, claro que de maneira diminuta aqui, em função do tempo, apenas servindo para o que desejamos apresentar. Então falamos desse contexto histórico, bíblico, cultural e agora o bíblico. Estamos dentro de uma literatura apocalíptica, o gênero literário apocalíptico. Para compreender, precisamos entender que Jesus está para o cordeiro, está para o leão e que essas figuras elas são simbólicas, não é? É uma visão profética, não é? Tem um simbolismo e que nos dois casos, não somente no leão, mas nos dois casos, nós vemos o triunfo de Deus sobre o mal, o triunfo de Deus sobre o pecado. Nós entraremos na questão, por exemplo, do cordeiro estar em pé. Isso demonstra vitória, né? Foi imolado, tal como foi imolado. Então ele foi morto, mas o próprio texto de Apocalipse diz que ele foi morto e reviveu. Então é um Cristo ressurreto, é o cordeiro já cumprido o seu sacrifício, morto, imolado, mas ressuscitado. Então essa estrutura que o livro do Apocalipse ele nos concede é uma estrutura em séries de visões que vão sendo reveladas e apresentadas para João, e João vai então relatando e registrando. Então são cenas. A cada cena nós temos algumas descobertas, e claro que aqui não há de forma nenhuma pretensão de estudar, né, as temáticas todas do livro do Apocalipse, mas apenas uma abertura para novos estudos e compreensões. Bom, assim sendo, quando falamos destas imagens, cordeiro e leão, nós precisamos carregar suas características para a mensagem que João está querendo nos oferecer. Mensagens tal como a vulnerabilidade do cordeiro, o sacrifício do cordeiro,
assim tal como também no que diz respeito ao leão da tribo de Judá, do cetro, a soberania, o poder. Então, a, a ideia, a imagem que mais se perdura dentro do Apocalipse é a do Cordeiro. É a do Cordeiro. Por quê? Porque toda a história, as cenas, o desenrolar da literatura apocalíptica, ela carrega, ela suporta, ela preserva e permanece com a função sacrificial de Jesus. Isso é importante, isso é essencial. O Apocalipse revela ainda a missão redentora de Jesus sobre a humanidade. A igreja, para os pré-tribulacionistas, já foi arrebatada, ainda assim, a missão redentora de Deus para a humanidade. Ela se preserva, ela permanece. Por isso, também se preserva esta imagem do Cordeiro na narrativa do Apocalipse de João. Assim, então, o cordeiro que é descrito em Apocalipse é um cordeiro que já tinha sido morto, mas ainda de pé, mostra essa poderosa expressão da ressurreição de Cristo e da vitória sobre a morte. O Cristo que em sua primeira vinda veio na condição de um cordeiro que morre agora no Apocalipse, ele está como um cordeiro de pé, não morto, não queimado, não tão somente oferecido como já havia sido, mas o que foi morto e reviveu. Reviveu. Então, além da ideia do sacrifício deste cordeiro, o seu sacrifício o dignificou, ou seja, deu a ele, né, a única condição, ou a condição única, de abrir o livro atado por seus selos. E é aqui que este cordeiro-leão, o leão-cordeiro, não é? Na fala daquele ancião, que se destaca dentre os outros, né, é o único capaz de abrir os selos. E se você verificar isto, não é? No capítulo 6 de Apocalipse, vi quando o cordeiro abriu um dos selos. Então, nesta visão, não é? O cordeiro é quem é o agente, o cordeiro vivo, né? O cordeiro vivo. Então veja, digno é o cordeiro imolado de receber o poder, estou no verso 12, né, da visão, né, em que os seres viventes, os anciãos, eles estão aí proclamando em alta voz, digno é o cordeiro imolado de receber poder, a riqueza, a sabedoria, força, honra, glória e louvor, né? E aí aquele que está sentado no trono e ao cordeiro pertence esse louvor, honra, glória, domínio pelo século dos séculos. Então, vai perdurando essa imagem do cordeiro como agente, aquele que abre esta série de visões, né, por meio daquilo que fez. Como, e aí eu recorro aqui ao que Paulo escreveu aos Filipenses no hino cristológico, né, ali do quinoses, do esvaziamento de Cristo, onde, porque de sua submissão, né, obediência até a morte e morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente. Então, essa submissão e sacrifício tornou então Jesus agora na condição de cordeiro, como um homem que veio essa terra, encarnou, tabernaculou, cumprindo sua missão, tem a condição nessa missão de abrir os selos e também desvelar tudo o que está por acontecer. Assim, né, assim nós começamos a ver que se, por um lado, o cordeiro carrega toda esta bagagem teológica, bíblica, a imagem do leão da tribo de Judá também tem o seu propósito, sua razão de ser, pois invoca força, poder e autoridade real, como se revelará ao longo do Apocalipse. Então, embora seja uma única referência, ela está ligada a um tema muito, muito grande, né? Que é o tema messiânico, que de maneira transversal passa do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E a partir da profecia de Jacó, trata-se de um governante vindouro da linhagem de Judá, né, um dos filhos de Jacó, que iria possuir a soberania para reger
para governar as nações. Então estamos diante de um tema, e como último que estamos aqui dentro dessa série de estudos, né, tratando um tema gigante, um tema muito importante de ser aqui trabalhado, conhecido e ampliado. Vamos pensar então nas reflexões, claro que de maneira sintetizada, nossa síntese teológica. Essas imagens, elas articulam uma dualidade fundamental no que diz respeito à obra, né, que Jesus está a fazer, a identidade e obra. Então nós temos aqui um dueto, né, uma dualidade. Duas imagens fundamentais, estão elas as duas ligadas tanto à identidade, ou seja, quem é Cristo, ele é o Cordeiro, ele é o leão, e também estão ligadas diretamente à obra que Jesus veio a realizar, está a realizar neste último livro do cano da Escritura Sagrada. Portanto, ter essas duas imagens como tema teológico para verificação e análise é olhar para o sacrifício de Jesus, esse sacrifício puro do Cordeiro redime a humanidade, ou seja, trata a questão do pecado, e ao mesmo tempo olhar para a imagem do leão como soberano, vitorioso, estabelece que definitivamente o reino de Deus venceu e o fim proposto é um fim de esperança do leão reinando, né, vitoriosamente sobre a morte, sobre o pecado, sobre a humanidade, todo o dano causado, agora uma esperança eterna bendita em Jesus Cristo. E pensando desta forma, é importante que nós compreendamos esse tema ampliado a partir das referências complementares, como, por exemplo, temos aqui 1 Pedro 1, 18 e 19. E se você verificar, Pedro escreve ali sobre a redenção que veio não por coisas perecíveis, e ele apresenta como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo. Ou seja, o que Pedro está a abordar, ele está a falar do sangue derramado deste cordeiro sem defeito, sem mancha. Novamente aqui, a imagem do cordeiro, ele ressalta, ou é ressaltada no que diz respeito à pureza e à perfeição do sacrifício de Jesus como base para esta salvação, a salvação dos crentes. Não somente João, mas esta ideia do cordeiro em seu sacrifício também é ampliado, né, e tratado por outros escritores. E se ainda olharmos, por exemplo, a carta aos Hebreus, bastante chamada aqui para os nossos estudos, né, já que estamos dentro da teologia bíblica das epístolas universais aos Hebreus e Apocalipse, se você observar o capítulo 7, verso 24 e 25, em toda a carta, né, Jesus é apresentado em sua supremacia, né, superior a todos os elementos da antiga aliança. Mas aqui, ele também é apresentado como um sacerdote, né, permanente e que salva completamente aqueles que se aproximam dele. E nessa descrição, o sumo sacerdote, o sacerdote supremo, nós temos a ideia então destacada do poder e autoridade de Cristo, de maneira complementar à imagem do leão como soberania. Ele é o sumo sacerdote. Aliás, não é? Ali ele é o nosso tudo, já que ele é o sacrifício e é quem também recebe o sacrifício, é um sacrifício de Deus para Deus, já que ele é Deus. Não é? Então revela também a sua soberania. E ainda, né, em Hebreus, lá no capítulo 9, verso 11 e 14, nós temos o papel do cordeiro também simbolizado, definitivamente superior aos sacrifícios da antiga aliança, né? Esta natureza sacrificial, né, destacada também, não é, no que diz respeito à autoridade e poder supremos como sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos, porém celestial, um templo feito não por mãos humanas, com um acesso
ao Deus Todo-Poderoso, ou ao Pai, já que ele é Deus, então no encontro entre o Cordeiro Cristo e o Pai, né? O Filho e o Pai. Já que ele mesmo disse isso no Evangelho. Eu preciso subir, eu preciso ir, né, em direção ao Pai, porque se eu não for, o outro Consolador não vem, o Espírito da Verdade. Então nós temos, sem dúvida alguma, um tema que perpassa outros livros e epístolas do Novo Testamento. Assim, chegamos já à conclusão que queremos dar, não é, dessas duas imagens e podemos dizer que elas capturam a essência do Evangelho. O Evangelho, né, que traz a vitória da graça sobre o julgamento. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele é a vitória que nós adquirimos, recebemos e acolhemos. Jesus nos trouxe o Evangelho da graça. E este Evangelho propõe, então, a vitória da vida sobre a morte, do amor sobre o pecado. Claro que por meio da obra de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo. Assim, essas duas imagens convidam-nos a contemplar a majestade, a misericórdia, levando-nos uma fé mais profunda e uma vida de dedicação ao serviço do reino que Jesus veio inaugurar. Que tema nós acabamos de estudar? Sem dúvida, este tema ele nos levou a pensamentos e reflexões muito superiores, maiores, mais profundas. E é por isso que, ao terminar esta aula, eu quero propor a você que cada uma das suas anotações ou de seus apontamentos possa ser pesquisado, ampliado, avançado. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Nos encontramos em qualquer momento, querendo o Senhor nosso Deus. Fiquem todos na paz do Senhor e que tenhamos boas edificações pela palavra de Deus.